Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu podcast Justiça em Foco. O tema de hoje envolve um assunto muito interessante que impacta diretamente milhões de brasileiros, os direitos do consumidor, os abusos na relação de consumo e os desafios na proteção do cidadão diante das transformações do nosso mercado. Recebemos hoje o advogado Dr. José Oscar da Silva, uma das principais referências do direito consumidor aqui no Brasil. E em 2025 recebeu o Prêmio Nacional Justiça em Foco. Seja bem-vindo, Dr. José Oscar. O direito consumidor brasileiro conseguiu acompanhar a velocidade das transformações trazidas pelo comércio eletrônico, pelas plataformas digitais e pelos serviços tecnológicos? Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade da gente tratar aqui sobre essa questão importante e que significa abranger a todos os cidadãos. Claro. Então, todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, somos consumidores. E o direito do consumidor surgiu de uma fala do presidente John Kennedy, em 1962, no dia 15 de março, e ele tratou exatamente da defesa dos consumidores, porque os consumidores são a razão principal de todo o processo econômico. O consumo é exatamente o ponto de partida e muitas vezes é explorado por conta da vulnerabilidade do cidadão que adquire os produtos diante das empresas que têm o poderio econômico e, em consequência, o poderio também jurídico. Então, a partir dali veio esse espírito, esse entendimento, e a Constituição de 88 ingressou com a possibilidade de determinou a criação de uma lei que surgiu, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, que determinou 6 meses para realizar, e só foi realizada já em 94, praticamente em 90, depois de quase 4 anos depois da decisão da Constituição. E o direito do consumidor tem alcançado, porque o Brasil implementou no plano da União, dos estados e municípios, estruturas, que são os PROCONs, e a defesa do consumidor está sendo estabelecida, ou seja, encurtou uma espécie de processo, porque antes era o direito civil e o processo era muito demorado, muito burocrático. E a partir de agora nós já temos também um envolvimento da tecnologia. Eu fui diretor do PROCON no Distrito Federal em 2015 e nós começamos a implementar exatamente esse sistema que hoje o cidadão, em muitos lugares, já pode fazer suas reclamações via internet, tem um contato direto e nós, inclusive, implementamos linhas diretas com determinadas empresas para dar solução mais imediatamente à situação do consumidor, que é um direito específico, né? E a gente sabe que o cidadão não tem também muito tempo, não tem como investir para defender o seu direito. Então, esse organismo que foi criado a partir do PROCON, que é a base, né? Tem um sistema nacional e a legislação que é concorrente, a União determina linhas gerais, os estados aproveitam e os municípios também podem ter os seus órgãos de defesa do consumidor. O senhor abordou na sua resposta sobre a questão da vulnerabilidade do consumidor, né? Para o senhor, o consumidor brasileiro ele está hoje mais vulnerável diante do crescimento do superendividamento, que é um tema que está urgente no Brasil, e o poder das grandes instituições financeiras e econômicas? De certa forma, sim. Por quê? Porque as instituições, elas estimulam muito o consumo. E ao estimular o consumo, elas terminam manifestando um sentimento, fazendo gerar um sentimento de consumo maior para o cidadão, e ele termina adquirindo produtos, ele termina fazendo investimentos que superam a sua própria renda. E a dificuldade também na produção de bens e de serviços traz com que nós estejamos na situação que estamos. Mas hoje, 80% das famílias estão endividadas, né? O sistema político geral traz essa situação. Não é a questão da relação de consumo, ou seja, da relação do fornecedor e do consumidor propriamente. Mas o consumidor hoje ele tem mais mecanismos, né, para defender o seu patrimônio, para defender o seu direito, inclusive o seu direito moral, a questão das da propaganda enganosa, toda essa sistemática que ocupa
o direito do consumidor, que gerou a criação de um código, né, de normas específicas gerais que traz consequência de ordem civil e também de ordem penal, inclusive. Então, o sistema tem uma garantia legislativa muito boa para o consumidor. Agora, a dificuldade é ele utilizar tudo isso. Então, é aí onde esses órgãos que ficam à disposição precisam cada vez mais estar à disposição, não só do consumidor, mas também dos fornecedores. Os grandes fornecedores, por exemplo, eles podem utilizar o que nós implantamos no Distrito Federal, uma relação direta com as grandes empresas, para que o cidadão chegando ao PROCON, fazendo a sua reclamação, o PROCON manter contato com essas empresas, ter uma linha direta e a solução seja mais imediata. Porque o que o consumidor mais necessita é da imediatidade, né? Ou seja, que imediatamente ele tem a solução do seu problema. E o que está crescendo a cada dia no nosso mundo digital exatamente são as compras no mercado virtual, né? São essas compras diretas. E ao ponto que cresce também o número de compras nesse ambiente virtual, pode crescer também o número de fraudes. A minha pergunta, as plataformas digitais e os marketplaces realmente assumem a responsabilidade pelos prejuízos causados ao consumidor em caso de fraudes, golpes e publicidade enganosa? Nesse caso aí, é a questão da legislação com relação à defesa da informação. Então, nós temos a legislação própria para tratar dessa situação que acrescenta a proteção do consumidor. Mas o que nós estamos verificando é que as plataformas, elas estão disponibilizando propagandas que são inconvenientes e que não trazem o resultado prometido, e que o poder público precisa também investir muito nessa parte. Hoje, o cidadão recebe promessas de cura, promessa de produtos que depois não correspondem à realidade. Isso aí tem trazido muita reclamação nos PROCON de um modo geral. Doutor, nós fizemos há um pouco tempo atrás uma entrevista sobre inteligência artificial, e o direito do consumidor, ele está preparado para enfrentar os impactos da inteligência artificial, dos algoritmos e do uso massivo de dados pessoais nas relações de consumo? Na verdade, quando essa lei foi criada, nós ainda não tínhamos esse instrumento, né? Essa situação não estava estabilizada. Em 90 foi que se implantou o sistema até de telefone celular, ainda analógico, e, portanto, a evolução ela é muito grande em termos de tecnologia, e a evolução legislativa, em que pese ser um código avançado, ela precisa sempre estar atualizando. Então, a gente precisa que o nosso legislativo, tanto da União quanto dos estados e municípios, acompanhe tudo isso. Como nós acabamos de falar, as pessoas estão recebendo muitas informações, muitos estímulos, e que terminam contraindo custos e onerando o consumidor, tornando-o vulnerável. Então é preciso que faça isso. O exemplo é que nós temos aí das fraudes, né? Venda de veículo, e as pessoas passam por muitas dificuldades, inclusive os próprios bancos precisam atualizar e aperfeiçoar seus equipamentos para assegurar também ao consumidor, porque o correntista do banco, ele também é consumidor. Sim. E o banco é fornecedor. Se o banco não tiver estrutura para assegurar que o consumidor está prevenido, protegido, o banco é responsável. Quando ocorre a situação de que o banco não disponibilizou meios para que ele possa se defender, ele é responsável porque ele presta um serviço ao banco. Então, é uma relação de consumo. É uma relação de consumo. Então, a tecnologia, ela tem avançado muito. A legislação também, e a dinâmica da interpretação da legislação também tem evoluído. Então, assim, a nossa jurisprudência, que era ela já está se aperfeiçoando, de modo que os juízes estão entendendo dessa forma, e a administração, por exemplo, o PROCON, ele já gera situações, ou seja, ele já leva os fatos praticamente avançados, encaminhados para a justiça, porque quando o PROCON atende uma demanda, aquela solução, ela serve, inclusive, para ingressar no judiciário. E nós temos os juízes especiais, né?
os juizados especiais de pequenas causas e que atendem também o consumidor. Então, o que nós poderíamos dizer é que o cidadão hoje ele está protegido mais, não só pela evolução, mas também pela disponibilidade dos órgãos a ele, porque se ele for hoje ao PROCON, ele tem como resolver, se ele acessar ao PROCON. Então, é um serviço que está disponibilizado ao cidadão. Muito obrigado, doutor José Oscar da Silva, muito obrigado pela presença no nosso podcast. Nós estamos encerrando a nossa entrevista. Nosso podcast Justiça em Foco foi uma conversa muito interessante sobre cidadania, proteção do consumidor e os desafios das relações de consumo em uma sociedade cada vez mais digital e complexa. Você que nos acompanhou, muito obrigado. Estaremos de volta na próxima edição do seu podcast Justiça em Foco. Tchau, tchau e até a próxima.